High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. O nome dessa canção maravilhosa é Jenny of Old Stones e é sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente começar uma sériezinha contando histórias por trás das músicas, das canções que a gente ouve em Game of Thrones, em House of the Dragon e nas Crônicas de Gelo e Fogo, começando por Jenny of Old Stones. Essa canção, né, que foi, como vocês viram no trechinho ali do vídeo, cantada pelo Podrick na 8ª temporada de Game of Thrones, em um momento muito emocionante. Eu tava ouvindo a música de novo antes de começar a gravar e me arrepiou inteiro. Vocês pediram pra eu começar por Jenny, eu também gostaria muito de começar por essa, então é por ela que a gente vai começar essa série, contando um pouquinho da história, quem foi Jenny de Pedra Velha e por que ela tem essa música em seu nome. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês darem uma olhadinha nas nossas outras redes sociais, né? Porque no grupo do Telegram, por exemplo, vocês recebem os links, primeiro, de YouTube e dos podcasts que a gente faz. Lá também é que o pessoal pediu a música da Jenny, então o pessoal que tá no grupo do Telegram tem uma conversa mais direta com a gente, e aí pode pedir esses temas de vídeo também, porque lá é mais fácil de se comunicar. No Instagram, conteúdo novo todo dia e sempre conteúdo divertido e diferente, não é conteúdo só pra preencher o feed não. Então, dê uma olhadinha em todas as redes sociais, o Twitter, né, vocês já sabem, Twitter é a notícia em primeira mão, saiu notícia, tá lá no Twitter, então não percam as outras redes sociais do Oficina e também dê uma olhadinha nas nossas playlists, tem de House of the Dragon, de Game of Thrones e de tudo que vocês gostarem de cultura pop. Bom, começar um pouquinho falando da letra, não da letra inteira, né, da música, mas de uma parte da letra que vai ajudar a gente a entender toda a história da Jenny. A letra é a seguinte: no alto dos salões dos reis que se foram, Jenny dançava com seus fantasmas, os que ela perdeu e os que ela encontrou, e aqueles que a amaram mais. Os que tinham ido há tanto tempo que ela nem conseguia lembrar seus nomes. Eles a giravam nas pedras velhas e úmidas e afastavam toda a tristeza e a dor. Essa música fala de uma garotinha, Jenny of Old Stones, que vivia nas ruínas de um castelo em Old Stones, Pedra Velha, né? E ela se dizia ser descendente dos primeiros homens, não só dos primeiros homens, mas de reis dos primeiros homens, aqueles que foram os primeiros a chegar em Westeros. Pessoas das vilas vizinhas achavam que ela era meio maluquinha porque, mesmo que ela fosse descendente dos primeiros homens, não teria como ela saber, a menos que ela conversasse com fantasmas e realmente visse eles e soubesse de tudo que se passou por ali, né? E aí, ela ficava lá nas ruínas deste castelo em Pedra Velha, que era um castelo localizado no caminho das terras fluviais ali. Então ela ficava lá, sempre divertida, sempre feliz, com flores presas no cabelo, né? Flores amarradas no cabelo, elas não caíam. E as pessoas gostavam dela, né? Ela passava uma vibe muito positiva. Então a primeira parte da música que fala: no alto dos salões dos reis que se foram, Jenny dançava com seus fantasmas, os que ela perdeu, né? Então supõe-se que são esses dos primeiros homens, os antepassados dela que ela perdeu, e os que ela encontrou. Os que ela encontrou vou chegar daqui a pouco aqui no vídeo, tá bom? E uma parte bem interessante é que pessoas que giravam com ela em Pedra Velha, em Old Stone, afastavam toda a dor e tristeza. Essa música também pode falar de um outro momento da história de Jenny, porque Jenny não ficou famosa em toda Westeros porque ela ficava dançando em ruínas de um castelo velho em Pedra Velha. Na verdade, ela ficou famosa por conta de um Targaryen, Duncan Targaryen, o filho mais velho do rei Aegon V, que, pra quem leu as histórias de Duncan e Egg, é o Egg, né? O Egg, o menininho do livro Duncan e Egg, é o Aegon V que ascendeu ao trono de ferro. Ele é chamado de Aegon o Improvável porque ele tinha muita gente na frente dele pra virar rei. E todo mundo acabou incapacitado de virar rei por diversos outros motivos, e ele acabou virando rei. Então ele se chama Aegon o Improvável, e ele, em homenagem ao Duncan o Alto, ele deu o nome de seu primeiro filho de Duncan Targaryen, né? Então Duncan Targaryen era o herdeiro legítimo do trono de ferro e tudo mais, e ele certo dia estava passando pelas terras fluviais e conheceu Jenny of Old Stones, Jenny de Pedra Velha, e ficou completamente encantado com aquela garota. Só que tem um problema: Duncan Targaryen já estava prometido para casar com a filha de Lyonel Baratheon e, né, depois que ele volta lá para casa e fala pro pai dele que ele casou com a Jenny, Aegon fica revoltado, tenta achar diversas formas de fazer com que o filho desista disso, só que todas essas tentativas são frustradas porque o Duncan Targaryen estava realmente decidido. Vou casar com Jenny da Pedra Velha porque eu estou realmente apaixonado e nenhum casamento arranjado vai impedir isso. E aí o Aegon deu a cartada final: ou você separa dela, ou você abre mão de toda a sua herança, você abre mão do trono de ferro e de ser o herdeiro também de Pedra do Dragão.
E Duncan fez o quê? Largou mão do Trono de Ferro. Trono de Ferro, eu não quero Trono de Ferro, eu quero a Jenny pra mim. E é por isso que a Jenny ficou tão famosa em Westeros. Imagina você ser uma garotinha que vive em ruínas de um castelo antigo e do nada fazer com que o príncipe herdeiro do Trono de Ferro, o lugar, a posição mais desejada de todo Westeros, abandone o seu legado, né? Abandone o que é seu de direito, de herança, pra casar com essa garota. Todo mundo ouviu falar da Jenny, todo mundo ficou apaixonado por ela, pela história dela. Ela era realmente muito cativante e por conta dessa prova e dessa relação dela de amor com o Duncan é que os dois aí ficaram muito conhecidos, né? Só que, né, mesmo saindo da linha de sucessão, ele continuava sendo um Targaryen e ele continuou convivendo com sua família em harmonia ali, né? O Lord Lionel Baratheon tentou uma rebelião Baratheon aí nessa época, né? Uma rebelião muito antes da rebelião do Robert, que viria a acontecer e que daria início aos eventos de Game of Thrones, né? Só que essa rebelião ela foi logo encerrada, né? Porque Duncan o Alto convidou o Sir Lionel Baratheon para um duelo, né? Para um trial by combat, né? E ele venceu. O Duncan o Alto venceu o duelo, não matou o Lord Lionel e as coisas voltaram à paz, né? O Aegon prometeu outro de seus parentes a outro parente ali do Baratheon e aí ficou tudo certo. Jenny começou a conviver com os Targaryen lá dentro da corte e ela era muito respeitada, muito amada pelo povo e até chamada de Lady Jane, né? Então ela foi aceita lá dentro. E a letra da música dela fala que ela também dançava com fantasmas que ela encontrou e que a amaram ainda mais, né? E esses fantasmas podem ser Duncan Targaryen e a sua família, que acabou se afeiçoando pela garota, que acabou gostando da companhia de Jaime. Isso porque Duncan Targaryen estava presente junto com Aegon V e com Duncan o Alto na tragédia de Solar Estival. Aquele fogo que pegou, a gente já falou sobre ele no vídeo de Árvore Genealógica dos Targaryen, depois dê uma olhadinha lá. E também é uma história que a gente pode especular e falar mais dela em outro vídeo. Mas basicamente pegou fogo em Solar Estival, que era um lar dos Targaryen também, assim como Pedra do Dragão. E aí, essas pessoas que estavam lá dentro morreram. Então morreu o Aegon V, morreu o Duncan Targaryen e morreu o Duncan o Alto, né? Há quem acredite ali, muito provavelmente o rei Aegon ele estava tentando fazer nascer um dragão usando o calor extremo da situação, fazer chocar um ovo de dragão, e isso não funcionou muito bem. É durante a tragédia de Solar Estival, do lado de fora do castelo, no jardim, que nasce Rhaegar Targaryen, inclusive. Então, isso também é tema para outro vídeo. Rhaegar é o irmão mais velho da Daenerys, e a gente já vai vendo as conexões. E aí que entra outra parte da música. Não se sabe se a Jaime morreu no incêndio, ou se ela conseguiu sobreviver e passou o resto de seus dias lá, em Solar Estival, nas ruínas do castelo Targaryen, dançando com outros fantasmas. Os fantasmas que ela encontrou e que a amaram ainda mais. Então, além dela dançar com os fantasmas dos primeiros homens, dos reis antepassados a ela ali, que gostavam muito dela e afastavam toda a dor, ela também, anos depois, ficou nas ruínas de Solar Estival, dançando com aqueles fantasmas que a encontraram e que a amaram perdidamente. Duncan Targaryen certamente seria o fantasma principal, aquele que ficaria ao lado de sua amada até os dias dela acabarem. Uma outra curiosidade legal sobre essa música é que ela é a favorita da profetisa chamada Ghost of High Heart, que é uma senhorinha que supostamente é a mesma senhora que andava com a Jaime. A gente vai falar mais dela em outro vídeo também, porque Jaime ela tinha uma amiga, né, que era uma bruxa profetisa, que tinha menos de 1 metro de altura e que andava com ela por todo lado, né, virou ali uma acompanhante dela e tudo mais, era realmente muito inseparável da Jaime, e ela é quem tem algumas previsões, aí ela vê algumas profecias muito importantes, inclusive ela que tem a previsão de que o Aerys e a Rhaella deveriam se casar porque do sangue deles nasceria o príncipe que foi prometido. Aerys e Rhaella são os pais de Rhaegar Targaryen e também de Daenerys Targaryen, né? Então ela tinha muitas previsões e ela continua na época de Game of Thrones tendo essas previsões, fazendo essas profecias, tendo estes sonhos proféticos, e o preço que ela cobra para revelar esses sonhos é que alguém cante para ela a música de Jane of Old Stones, para ela se lembrar da sua suposta velha amiga. E ela ouve essas músicas gritando e chorando muito, porque é algo muito importante para ela, muito pesado, e é o preço que ela cobra para contar profecias extremamente importantes, né? Ela fala de diversos outros acontecimentos, como a morte do Renly Baratheon, por exemplo. Então ela sempre faz parte aí das histórias das Crônicas de Gelo e Fogo, só que é uma personagem que não apareceu na série. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost.
The ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most. Bom, a história da Jenny é essa aí. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo porque a gente vai fazer de outras músicas. A próxima da lista é Reigns of Castamere, que é uma história em relação a um feito extremamente importante de Tywin Lannister, o pai do Jaime, da Cersei e supostamente, né, do Tyrion Lannister. Supostamente porque a gente já falou disso em outro vídeo também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.